New balls, please. New balls, please. New balls, please. Salve, salve Brasil! Sejam todos bem-vindos! New Balls Please 39 chegando aqui depois do Rio Open. Voltamos ontem do Rio, já estamos aqui hoje de volta a casa. Haverá novidades a partir da próxima semana, teremos um novo estúdio, casinha nova. Haverá novidades também ao longo da temporada, porque faremos alguns programas ao vivo durante as segundas-feiras. Então, 2025 já começou pra gente bem antes do carnaval, ao contrário do que as pessoas pensam por aí, Fernando. Como vai, Fino? Tem Rio Open às vezes antes do carnaval, ano que vem é no carnaval. Então já prepara que vai ser uma loucura. Já pode reservar o hotel agora, hein? Alô, produção! Já reserva já! Porque no ano que vem é Rio 40 graus, fervendo. É o bloquinho do Rio Open. O bloquinho da New Balls. Vamos fazer um bloquinho do New Balls. Os malucos que vêm aqui pra curtir o Rio de Janeiro, 2 fizeram isso, viu? 2 foram vistos na Night aí. Eu não vou dar nome, não. 2 e ganharam ainda. Ganharam o jogo. Ganharam o jogo ainda. Saindo 3 da manhã da Night, distribuindo ingresso pra brasileiro que reconheceu os caras. Foi um negócio curioso isso aí. Imagina o ano que vem. Imagina só ano que vem como é que não vai ser. Final, mas terminou o principal torneio de tênis da América do Sul. Aviso aos navegantes. Falaremos da chave que ficou pior em relação ao que foi anunciado. É o imponderável. Lesões de 2 jogadores importantes. Falaremos dos ingressos. Sempre uma questão difícil no Rio Open. Parou por aí. Se você espera, além disso, mais mau humor em relação ao Rio Open, é a hora de sair. Porque não haverá mais mau humor em relação ao Rio Open, além desses 2 senões que nós vamos comentar aqui. Repito, maior torneio de tênis da América do Sul. Se não entregou muito em nome de nomes, por conta da saída de 2 jogadores estelares, Holger Rune e Lorenzo Musetti, entregou bons jogos, entregou mais um evento gigante, a novidade João Fonseca, houve competitividade. Para quem gosta de tênis, houve bons jogos. Para quem gosta só de nomes, talvez tenha ficado faltando. E os nomes são importantes, é inegável. Agora, 11ª edição, o torneio que não para de crescer. O Jockey Clube brasileiro fervendo todos os dias. Todos os dias. Muito cheio, muita gente por ali. Então, temos muitas coisas a falar sobre o Rio Open 2011. Você quer começar por onde? Temos sim que agradecer, porque há um torneio desse tamanho aqui pertinho da gente. Se não fosse o Rio Open, você teria que pegar um avião e ir até Buenos Aires, acompanhar um torneio que é bem menor que o Rio Open, ou a Santiago, acompanhar um torneio que é bem menor que o Rio Open, e com uma chave ainda com menos jogadores estelares do que o Rio Open. Então, eu sempre saio do Rio Open extasiado. Eu acho que a gente tem que olhar o Rio Open de várias maneiras, né? Eu entendo até o fã que não conseguiu comprar, até o fã que sempre vai querer mais, né? E aí as pessoas podem olhar, não, Fernando, você tá falando porque você tá indo lá, porque você faz um monte de coisa lá no Rio Open. Se eu estivesse na minha casa e amanhã não participar do Rio Open, é impossível você não aplaudir o Rio Open. É impossível. A gente tá falando de uma economia, o dólar a 6. A gente tá falando de um torneio do mais espetacular. Todo cara que vem ama, porque o torneio é muito bom e feito. Quem foi? Porque tem muita gente que critica. Teve um fã que sempre segue a gente, que começou a criticar e no final ele colocou, mas eu nunca fui. Eu falei, você não tem nem gabarito pra falar, porque se você for, você se apaixona, porque tudo funciona no Rio Open. Sim, é uma tem um problema que o próprio Lui fala sobre ingresso, que é um problema também crônico do Brasil. Tem um problema que tem 6 mil lugares por dia para um universo hoje de 10 milhões de pessoas que jogam tênis e que todo mundo quer. E tem um problema que na hora que abre o ingresso some.
Porque tem 6 mil pessoas. Sim, palavras do São Lui. 60 mil pessoas no máximo, 55 mil, 60 mil pessoas que podem ir é um show da Shakira. 60 mil pessoas. Se você não fizer em 2 minutos, acaba. Poderia ser melhor. Pré-venda. Concordo. E eu acho que o próprio Lui fala quantas pessoas entraram no mesmo... Se não me engano, ele falou em 350 mil pessoas que entraram nos primeiros momentos ali, os ingressos se esgotaram em 5 minutos, e ele disse ainda, óbvio que não é interessante pro Rio Open que fique essa praga que é cambista na porta de evento vendendo tudo, e aí é em show, é em torneio de tênis, é em futebol, é tudo, isso é uma praga. Não é interessante a organização. E ele falou, vamos trabalhar para melhorar isso no ano que vem, para que as pessoas tenham mais acesso. Agora, mas vai ficar muita gente fora. Vai. Todo evento de alta demanda no Brasil mas por que não faz uma quadra de 20 mil pessoas? Aí vende 5 mil. Isso é um business, né? E aí eu acho que o campeonato vem crescendo. Teve azar esse ano que 2 dos seus melhores jogadores não puderam jogar, que o Fonseca caiu na primeira rodada. Isso aí tá dentro do pacote de quando você faz. Quem entende um pouco de tênis, entende que você tá na mão de um Rune que chega no dia anterior e fala, não vou. Mas você prende o cara e traz? Não. Então... E aí cabe assim, há formas e formas de você tratar a gentileza de um convite e dar uma satisfação a quem está esperando para ver você jogar. Uma é você se machucar no torneio anterior e vazar. A outra é você se machucar no torneio anterior, ir para a cidade onde te convidaram, se hospedar no hotel, ir ao complexo, ir ao clube, dar uma entrevista coletiva, vestir a camisa do país que você está jogando, participar de um evento num projeto social. Isso fez o Musetti. O Rune pegou as malas e foi embora direto para Acapulco, onde já está, inclusive, batendo bola com o Tiafo numa ação promocional de Acapulco. Então, o Rune é pra... Desculpa, o Rune é pra nunca mais chamar. O Rune é pra nunca mais chamar. Ele fez uma criancice, porque ele não tava machucado, ele mesmo disse que eu voltei antes do tempo, então não tava bem de tempo de bola, e perdi... mas você se comprometeu, as pessoas venderam ingresso. A atitude do Rune foi de criança. O próprio empresário não sabia como falar com o torneio. É óbvio, porque ele pegou as coisas, perdeu e foi embora. Aquela coisa de garotão. É só mais uma prova de que o talento tá ali, o potencial tá ali, mas o entorno... Outra coisa importante é se falar, de a gente entrar no lado técnico, se fala muito sobre não estar lotado a quadra durante os jogos. Eu vi isso e eu acho que eu tenho a obrigação de falar pro nosso fã. Jogo do Felipe, primeiro dia, segunda-feira, 4h30 da tarde. A gente tava fazendo o podcast, quando eu cheguei lá eram 5 e pouco. Acabou o primeiro set. Quando eu olho a quadra, e eu fui por trás, né? Porque a gente saiu do estúdio da Claro e fui por trás direto. Entrei correndo pra tentar ver pelo menos um pouco do jogo. Quando eu entro, falo, um quarto de presença de público. De presença, eu mesmo tive a mesma sensação que uma pessoa que tá na televisão fala, mas cadê o público? Não tá sold out? Eu quero comprar pra ir ver o jogo do Felipe e não posso. Aí, vi o jogo. Aí, quando eu saio da quadra, que acaba, o que acontece? Tem um mar de gente. Estava Zverev e principalmente Fonseca treinando na quadra do meio ali. E você que presenciou essa cena. 750 mil pessoas ali, que eu acho que deveriam ter 3 mil pessoas ali, pra tudo quanto era lá em cima de árvore, embaixo, no alambrado. 2 mil pessoas pelo menos tinha. Pareceu o Justin Bieber. E aí você fala, entendi. O cara que compra o ingresso, ou que ganha o ingresso, ele tem o direito de ver o jogo que ele quiser, ele vê o jogo na quadra 1, vê o cara treinando, ou, muitos deles, ficar no camarote, no Boulevard, ou no camarote, no Corcovado, fazendo negócio. E aí eu vejo as pessoas falando, mas isso é... Você compra o ingresso para ver tênis, para fazer... O Rio Open virou um lugar de negócios, um negócio de, querendo ou não, social. Como são todos os torneios de tênis, não é uma exclusividade do Rio Open. E de tênis também. Então, eu acho que tem que saber, serve pro nosso amigo, que sabe, e ele sabe que eu tô falando, porque ele toda hora, ele tá em todas as lives, em todos os lugares, não vou expor ele jamais, mas é muito fácil falar sem ver, falar sem saber, né? Então,
tirando isso, foi um grande torneio. Houve grandes jogos, houve grandes novidades, houve Lucky Losers aproveitando-se muito bem da oportunidade, talvez única até aqui na carreira. Mas sabe o que eu acho? Quando as pessoas metem o pau numa final de um 30 do mundo com um 60 do mundo, vou fazer uma reflexão e uma confissão. Eu me sinto atacado. Porque eu fiz semifinal de Roland Garros. Sendo 60 do mundo. Eu ganhei 3 títulos. Sendo Guga foi 80. campeão de Roland Garros, 66 do mundo. Então quando você vai lá e pressiona um torneio como o Rio Open, que tem uma final patética, que nem não vou nem falar a palavra, que botou ali que se não diz foi que único. foi, que foi, não, mas esse é o pior que o Open de todos os tempos, não sei quanto. E eu respondi pra ele, bloqueei devidamente, o cara que tá mais no beat do que no tênis. Amigo, com todo respeito, você jogou tênis, você fala, eu saí de 60 do mundo, o Guga saiu de 60 do mundo pra ser semifinalista. Então quando você pega um cara que é 60 do mundo e chega na final do Rio Open, você tem que aplaudir. Quando você pega um cara velho, começando, que ontem tava 200 do mundo e trabalha pra caramba. Tenista trabalha o dia inteiro. E aí você vai lá, é patético que o cara chega na final. Patético é escrever sentado no ar-condicionado e ficar metendo pau nos caras. Isso é patético. Patético é não conhecer a história da Argentina. Não é à toa. Tira a rivalidade. Eu escrevi um texto hoje. Tira a rivalidade. Os caras trabalham pra caramba, família, todo mundo. O brasileiro trabalha também. Só que eles olham de uma maneira diferente. Não é à toa que há 50 anos os caras têm 10 caras entre os 100 do mundo. Eles sempre tiveram. A gente conversou com o Del Potro. O que custa olhar e falar, cara, o Baez é bicampeão. Deu crédito, né? Dá o mérito ao cara que batalhou, que não se esperava que tivesse ali. O cara é campeão com o Zverev no torneio. Mas o Zverev jogou mal. Jogou mal. É fato. Tá bom. É então fato. você pode falar que quando o Guga ganhou, não sei quem era cabeça 1, também jogou mal. Isso é ridículo. Falar que o cara jogou mal. O cara perdeu. Fez 4-1 no terceiro e perdeu no começando. E tem que bater palma pro cara. Porque senão é sempre ruim. E é o melhor momento. Por que eu tô aqui defendendo? Se vocês querem saber por quê, é o melhor momento que o tênis está vivendo. Posso aceitar que o fã queira mais? Aceito que o atleta que viu, com todo respeito, uma confederação presidida por Nelson Nastas, por Vanderlei Kekia, com polícia batendo na porta. Vocês viveram isso? Eu vivi. Sendo invadida a Polícia Federal, invadindo a Confederação Brasileira de Tênis, a gente não sendo pago, a gente dando 10% do prize money da Copa Davis, 10% do nosso prize money, Guga, eu, Jaime, André Sá, Ricardo Ascioli, Larry Passo, a gente dava 10% do nosso prize money e sumiu o dinheiro. A gente confiou e sumiu. Poxa. E aí a gente tem 5 caras jogando, temos 3 caras entre os 100 do mundo, temos Fonseca chegando, a Bia 15 do mundo, e todo mundo agora, quem vai começar a bater? Agora a gente vai dar porrada? Por que a galera não levantou lá atrás pra dar? Porque não tinha rede social. Desculpa, não dá pra aceitar, não dá. E quanto mais a gente ajudar, o Fernando porque agora tá fazendo muito negócio. Gente, tem 50 empresas querendo entrar. Aconteceu exatamente comigo quando eu tava com o Guga. O Guga tinha 50 patrocinadores. Sabe o que acontece? O 51º foi pra quem? Pra mim. O 52º pro André Sá. O 53º pro Jaime Alcins. O 54º, seja quem for a pessoa. Vamos ser inteligente. Vamos jogar a favor. Não, total. E assim, as próprias pessoas lá no complexo, lá no Jockey, falando, cara, o que se produziu de conteúdo aqui essa semana foi um negócio avassalador. E aí eu falo para as empresas, para Claro que ajuda a gente desde o começo aqui, acreditou no projeto desde o começo
e que viabilizou esse New Balls Please diário lá durante o Rio Open, enfim, Zurich, KTO, todos os nossos parceiros, e assim, essa gente produziu muito conteúdo ali durante toda a semana. As redes sociais do Rio Open explodiram de novos acessos. Óbvio que tem o fenômeno João Fonseca junto, mas é isso, cara. É uma, como disse o Lui ontem, é uma combinação cósmica. É o momento. E só vai melhorar. É o momento de surfar a onda, gente, de aproveitar. E a gente perguntou pro Vestrup como é que se surfa essa onda, como é que se aproveita esse momento. É hora de aproveitar o momento, cara. De todo mundo que gosta de tênis, de todo mundo que gosta, e o brasileiro adora ver o brasileiro só vencer, então é hora de apoiar, cara. Não é hora de jogar pedra. E é uma coisa que é importante dizer. Eu sou o primeiro que falo, vai mudar a presidência? Eu não conheço o presidente. Eu deixei muito claro. Não vou mexer uma palha enquanto eu não conhecer o cara. Quer dizer que eu vou jogar contra? Jamais. Vou jogar a favor. Só que eu quero. Então, eu não tô dentro do processo. Eu não tô falando isso porque eu tô dentro do processo. Eu tô falando isso porque a gente tem que ajudar. Tá mudando presidência, tá mudando tudo. A gente tem que ajudar. Tem que ajudar o Rio Open. Você viu quantos ex-tenistas estavam no Rio Open? Aliás, linda homenagem pro Cássio Mota, que merece demais. Grande sujeito. Eu vi o Luiz Matar ali, eu vi o Thomas Koch, eu vi João Soares, Givaldo Barbosa, Ana Paula Zanoni, Dadá tava trabalhando, eu vi o Alemão ali, eu vi o Thiago Alves, eu vi o Ricardo Melo, Thiago Lopes. Meu, o tênis estava lá. Não, o campeonato foi ruim. Bom, podemos acabar, né? Já tem corte pra semana inteira, já tá bom. Mas precisa. Gente, precisa. Se quiser cortar e ir embora no meio do programa, não tem problema. A gente não tá aqui pra fazer, pra agradar. E eu li uma coisa muito boa, cara. Eu li uma coisa muito boa esses dias. Vai pra minha lápide. Vai? Vai. Tomara que seja rápido. Perdão. Demore. A gente aqui, e principalmente no seu caso, muito principalmente no seu caso, a gente fala como especialista na matéria. Só que o especialista, ele não sabe de tudo. Não. Ele não é o dono da verdade. Ele está dando a sua opinião. Então fica essa frase: o especialista não sabe de tudo. Você pode ter uma visão completamente diferente, você pode discordar, desde que, obviamente, respeitando os limites da civilidade, né, do que é decente para se discutir e coisa do tipo. Foi no quinto set. Foi no quinto set do Ricardo. Do Ricardo Amorim. É o próximo quinto set. Quinta-feira, quinto set, quarto episódio. Foi o Ricardo Amorim que falou isso. O especialista não sabe de tudo. Ele é apenas uma forma de pensar. E isso cabe sempre em discussão, desde que ela seja saudável e educada. Falando da chave. João Fonseca perdeu na primeira rodada. E perdeu na primeira rodada para um cara que, repito aqui o que falamos no dia, jogou um tênis impressionante. O Alexander Miller fez um baita torneio. Um cara que, já um pouco mais experiente, ganhou nessa temporada aqui o seu primeiro título. Ganhou em Hong Kong, na quadra dura. Não achei que ele fosse ser um problema para o João no saibro, numa condição mais lenta. Mas ele foi um enorme problema. Ok, o João falou, eu senti o jogo, não consegui ser eu mesmo. Ponto pra ele também, que foi muito autêntico, muito transparente, muito verdadeiro. Mas o Alexander Miller fez um torneio espetacular e meio que pro brasileiro que não o conhecia, ele meio que se apresentou. Muita gente o conheceu da pior forma possível, frustrando aqui o sonho do João de ir bem em mais uma temporada de Rio Open. Ele chamou atenção e ele criou um estado de alerta também pro João, um estado de alerta, tem 18 anos e óbvio que vão encontrar maneira de jogar contra ele. Hoje em dia tá todo mundo ali estudando porque sabem que ele vai começar a incomodar. O Miller tem uma característica muito legal, que é não repetir. Ele não joga no mesmo pace e na mesma altura e no mesmo ângulo. Então, você tem que estar o tempo inteiro se acomodando. Tem que tirar a final, porque ele realmente não jogou bem. Ele estava ou cansado ou já feliz, seja o que for. Eu acho que a gente já vai chegar lá. Mas com o João, ele jogou alto, ele jogou ângulo, ele usou muito a direita, um slice ali, baixinha. Ele fez com que o João, o tempo inteiro, que é um cara que bate muito forte, se acomodasse para a bola e escolhesse a bola. Quando o João joga em ritmo, e a gente vai ver
provavelmente, se tudo ocorrer bem, daqui a pouco vai ver ele jogando com o Sinner, ele jogando com o Djoko, se Deus quiser, com todos esses caras que jogam mais no ritmo. Não quer dizer que ele vai ganhar, mas a gente vai ver ele jogando um tênis espetacular. Quando ele jogar com caras que gostaria muito de ver, ele pode passar por cima, mas eu gostaria muito de ver ele jogando com Monfils, que é um cara que saca bem, e é um cara que vai dar um slice, vai jogar uma pra cima, vai acelerar. Eu acho que o Monfils, óbvio, hoje já não joga o tênis que ele jogava, mesmo jogando um começo de ano muito bom. Não sei se ele aguenta, mas esse tipo de jogo é um desafio pro João pro futuro. Na hora que ele começar a ver, ele vai... peraí, a galera vai começar. Eu já queria ver ele enfrentando um cara que se defende muito bem. Um cara que vai obrigá-lo... um Djokovic, um Alcaraz. Caras que cobrem muito bem a quadra. Sim, tem que ver quando ele se desespera. Mas nesse ano... E foi um pouco do que fez o Alexander Miller, cara. Sim. Porque ele se defendeu brilhantemente. Sim. Aquele slice dele de direita, eu vou insistir, aquele slice dele de direita defensiva é um inferno, cara. Sim, mas você vê que ele defende e ele troca a defesa pro ataque. Sim. Com uma bola diferente que balança qualquer um. Então, pra mim, aí tá o segredo do Miller, que o João demorou um pouquinho pra entender. Entrou meio no automático. A gente, quando você tá com muita confiança, entra no automático. Vamos meter ali, aqui, ali. Quando ele viu, já tava 3, 4-0, 5-0, meu Deus, eu tenho que ajustar. Ele ajustou, acabou escapando do segundo set. Mas incrível, foi uma ótima semana pra ele. Acho que foi super importante. O maior final da carreira do Alexander Miller e pro João. Esse aprendizado e essa vontade de estar. E aí aqui a gente volta a falar sobre o Rio Open. Vamos entrar no Claro que Tem História? Isso me lembrou de uma coisa aqui, que você, conversando com o pai dele, você acabou descobrindo. O João perde o jogo, cedo infelizmente, na terça-feira. Fica um dia em casa e de repente o João passa a ser um espectador diário do Rio Open, porque ele queria estar fazendo parte. E ele pediu pra ir pra ver o jogo de dupla. Eu acho que o João passou por... Eu tive a oportunidade de passar por várias, né? Eu não conhecia o João de parar pra conversar com ele, sentar um minuto pra conversar com ele, e muito menos a família. Sempre que eu falei do João, falei do lado de fora, como continuo falando. Não tenho relação nenhuma com a família, com o técnico. E lá eu consegui conversar com todos eles, com quase que todo o time, né? O primeiro que conversou com a gente foi o Gugu, o empresário dele. Impressionante, um cara extremamente correto. Veio até conversar com a gente sobre a história do champanhe. Foi muito, e com cuidado, muito legal. Por isso que eu falei, eu vou me retratar na hora, porque realmente estava conversando com o André, e com o Bruno. E o André falou, eu também caí na pegadinha. E o Bruno falou, não, eu tinha visto essa cena, então eu não caí. Mas foi super bem. Depois eu conversei com o Gui, e me chamou muito a atenção. A tranquilidade. Que cara legal. Conversei junto com o Pardal, com ele. O Gui, treinador do João. Impressionante. Como tá claro o que ele tem que fazer, o que ele tem. Falando que realmente, depois de Miami, provavelmente ele vai dar uma segurada, porque ele tá desde o ano passado, pré-temporada, foi em outubro, novembro, então ele precisa dar uma parada de uma semaninha, então muito consciente. Depois tive a oportunidade de conversar com o pai e a mãe, assim, rapidinho também, agradeceram muito a entrevista que a gente fez, né, que a gente fez ele falar, porque ele é um garoto ainda tímido e ele não tem feito muitas dessas entrevistas. E ele tava muito de peito aberto, foi muito legal. Então, mas chamou muito a atenção. O bem que o time, né? A gente se fala tanto sobre time, né? Será que ele tá bem? Será que agora que ele vai ser 50? Se ele vai ser 30? Será que... Ele tá muito bem organizado, tá muito bem com ótimos parceiros, né? Ótimo time, e tenho certeza que ele vai longe. Isso nos diz respeito, mais uma vez, Fino, a um tema que é muito recorrente, né? De pais tenistas. Como a gente sempre diz,
Houve casos de muito sucesso, houve casos de insucesso, houve casos em que pais, mães, famílias encerraram a carreira de um jogador, condenaram para sempre a carreira de um jogador, e parece que o João tem esse pacote meio completo, algo que o Zverev até falou. O João precisa nesse momento de pessoas que o acalmem, que o tragam para a realidade. Óbvio que ele vai sentir algo que aconteceu aqui, mas ele precisa estar cercado de pessoas que o acalmem. O Zverev, um jogador treinado pelo pai desde sempre, e agora tem o irmão também. Agora não, né? Já há uns 2 anos, se não me engano, tem o irmão também ali no seu box. Eu acho que nos dias de hoje você só comete esse tipo de erro se você realmente quer cometer. Você tá vendo pais querendo se meter, mães querendo se meter extremamente na carreira dos filhos, sejam eles jovens ou mais velhos. Eu acho que tá na hora dessas pessoas perceberem que eles não são as pessoas. Quem são as pessoas são os jogadores. Você tem que estar lá de que horas que eu entro para apagar incêndio. Eu sempre escutei meu pai falar isso. Eu tô aqui para apagar incêndio. Não tô aqui para decidir por você. Você pode chegar em casa e falar assim: eu quero matar meu treinador. Respira, filho. Não é? Ele vai lá. Muito que me lembra foi a história que serve pro pai, aquele meu primeiro dia na Argentina. Que eu chego atrasado 3 minutos e eles me mandam embora. Meu pai pagava $1.000 naquela época, era uma fortuna na Argentina, sozinho na Argentina, e eu cheguei 3 minutos atrás, e o Charlie Gattinger falou: pegue suas coisas e volta. Pô, mas o ônibus atrasou não sei quanto. Pegue suas coisas e volta. Ligo pro meu pai, já esperando meu pai ligar pra academia. Tô pagando. E meu pai falou: mamãe chega mais cedo. Eles estão certos. Vai lá conversar com eles, vai escutar. Isso é inimaginável no mundo de hoje. Então, é triste, mas é inimaginável. Esse é o ponto onde quando eu vejo a Paula e o Flávio se meterem demais, eu falo com eles. Com certeza, quando ela vê eu me metendo muito na minha filha, eles falam comigo. Minha mãe fala comigo: para, Fernando, deixa. Eu acho que tem que ter isso. É ele que joga. E uma coisa que eu gosto de falar sempre sobre o tênis: o que acontece de pior se teu filho, dentro de uma quadra de tênis, cometer um erro? Perder. Ele não vai matar ninguém, ele não vai morrer, ele não vai ser preso, não vai mudar a vida dele. Ele apenas vai perder um jogo. Deixe perder. Porque depois você reclama que ele não consegue fazer a full vest. Ele não consegue lidar com o chefe dele no escritório. Lógico, você não deixa ele jogar. Por mais que se entenda que quando a gente é pai, mãe, a gente tenha, em geral, um enorme orgulho dos filhos e de tudo que eles fazem, é necessário entender até onde vai a sua parte quando a coisa se torna séria, quando o seu filho, a sua filha se torna um atleta. É o que você falou. Você falou: pai e mãe é pra apagar incêndio. Tô vendo a cena na minha frente. A mãe da Coco Gauff, no ano do título dela do US Open, ela treinada pelo Brad Gilbert, que não parava de falar, ela se irrita, olha pra trás pro Brad Gilbert e de repente a mãe aparece no box. Não estava no box. Aparece porque viu que a filha começou a se irritar. Foi ali pra acalmar os ânimos. E eu acho que esse tem que ser o papel. Você interferir, você julgar que a sua filha é muito boa, eu acho beleza. Você pode julgar que a seu filho é muito bom. Agora, você achar que por exemplo, querer jogar por ele. A mãe, e a mãe da Coco Gauff, àquela altura achar que a filha é a Serena Williams, já estava errado. Se você é pai e mãe de juvenil e já acha que o seu filho, sua filha é o Djokovic, o Federer, o João Fonseca é a exceção, gente. O filho de ninguém com 18 anos, quase ninguém, vai ser o João Fonseca. Então... E eu vejo esse erro cometido com a galera de juvenil muito. E a gente tá numa semana que tem Banana e o campeonato no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre lá. Que são os 2 maiores torneios juvenis que a gente tem no Brasil. E a gente não para de ver o pai
O pai se metendo no jogo. O pai com crachá, achando que é o chegando, deixando o filho de trás. E chegou o pai. Ô pai, vai trabalhar. Deixa jogar, deixa errar. Existem alguns maus exemplos no esporte de maneira geral, mas não vamos entrar nessa seara. Fechando parênteses e voltando aqui ao Rio Open, a Argentina chegando a 3 títulos de Rio Open em simples, o PQ 2018. E agora a Argentina e a Espanha têm o maior número de títulos do torneio. Ferrer, Nadal e Alcaraz. Olha os nomes que vieram aqui. E os caras falando que o torneio... vai se catar, né? Ferrer, Nadal e Alcaraz, campeões do Rio Open. Argentina com 3 títulos. O Baez é o primeiro campeão de simples a defender o título do Rio Open. Olha um dado interessante. Desde o início da temporada 2020... Quantos jogadores têm mais títulos no Saibro que o Sebastian Baez? Títulos de ATP. Desde 2020? Eu botaria uns 5 a 10. 2? 2 jogadores desde 2020 têm mais títulos que o Sebastian Baez em ATPs. Casper Ruud, óbvio, sem novidades, 11. Carlos Alcaraz com 8. Sebastian Baez com 6. Ele é ruim. Bom é quem nos assiste. Não, quem nos assiste é realmente bom, não no Saibro. 7º título da carreira do Sebastian Baez. E por fim, vamos falar da dupla, porque, por falar em defesa de título, o Rafa Matos consegue defender o seu título, dessa vez com uma dupla 100% brasileira, ao lado do Marcelo Melo. Marcelo com 41 anos de idade. E tão legal quanto a campanha, são 2 detalhes. O Rafa jogou o torneio inteiro com uma distensão no abdômen e vai ter que parar por 3 semanas, ou seja, distensão no abdômen, a hora que você faz o tosse, que você vai sacar, isso é uma cagada, é muito difícil de você sacar. E o Marcelo, aos 41 anos, se emocionando assim, de maneira impressionante na quadra, a hora que ganhou o título. E falando, cara, eu ganhei Grand Slam, eu fui número 1 do mundo, mas isso aqui não existe. A gente falava isso ontem no diário, né, no New Boss, que até quem quiser revisitar, tá ali no ao vivo. Tem uma entrevista com o Lui ontem também. Tem entrevista com o Lui, com o Pardal, tem com o Del Potro, tem com o João Fonseca. O Rio Open é o Grand Slam do brasileiro. Lógico que a gente corre para tentar ir mais longe e ganhar um Grand Slam. Mas o Rio Open precisa ser tratado pelos nossos tenistas de uma forma vida ou morte. Com a importância que o Marcelo sempre deu. O Marcelo deu. Ganhando na sua terceira final e dando esse tipo de valor ao título. Tá na hora de olhar isso como participar. Porque... fica aqui uma reflexão, se não falar que eu tô dando pancada para trás de pancada, mas vamos lá. 90% dos nossos meninos, tirando João Fonseca, tirando o Thiago Monteiro, e mesmo um pouco do Thiago Monteiro do que eu vou falar, são muito questionados. Tirando o João Fonseca, todos são questionados. Por isso ou por aquilo. Tirando ou por resultado, ou por isso ou por aquilo. Conhecendo muito bem, tirando o João Fonseca, por enquanto. Por enquanto. Porque você já pega aqui em reply de postagem. Não, tá muito desesperado no começo do jogo. Tem que medir a bola. Mas aonde eu quero chegar é assim. Você tem um Rio Open que no sábado de manhã tem Kids Day. Que no domingo tem uma clínica para patrocinadores. Sendo que acho que o Rio Open esse ano teve 30 patrocinadores, 40. Tem um Corcovado que se o jogador que está jogando pedir para ir, é óbvio que vai ter acesso. Vai ter acesso. E quantas vezes você viu o jogador fazer isso? E aí vem uma outra coisa. Vamos lá. E aqui não entendam bem, e Thiago, me desculpe. O Thiago Wilde é extremamente atacado no Brasil. Você acha que se ele fosse no Kids Day, ele levantasse e falasse, eu quero ir no Kids Day, que tinha 200 pais, e jogasse com os filhos dele, não muda um pouco a imagem dele? E assim... será que se o patrocinador
joga no domingo com ele durante 1 hora e ele sorri pra todo mundo e cumprimenta todo mundo, falando do Thiago Wilde, falando do Felipe Meligeni, falando do Matheus Alves, falando do Orlandinho, falando de todos eles. Será que se eles vão 15 minutos no Corcovado, dão 20 autógrafos, as pessoas veem, o cara é acessível, o cara é legal, o cara é divertido? Eu tô dando uma dica que eu faço direto e as pessoas me perguntam, onde tá teu sucesso? Em 2. E falo aqui abertamente. E pode copiar se quiser dentro do sucesso, porque eu já copiei muita coisa do Guga. 1, entregar mais do que tá fechado. E 2, ser acessível. Sabe o que tá acontecendo com os nossos brasileiros? Eles não são acessíveis. Quantas vezes eles saíram da sala de jogadores? A maioria. A não ser na obrigação, no contrato. Você precisa ir no... Por vontade própria. Vai por vontade própria. É o campeonato mais incrível. Estão todas as empresas do Brasil, com todos os presidentes. Aí o presidente olha pra você e fala, cara, o Nardini é legal pra caramba. Pô, você viu? O cara veio aqui, cumprimentou, assinou todo mundo, abraçou todas as crianças. 10 minutos por dia. Você perder. Pior a direita? Você ganhar. Pior a direita? Não é perder, você ganhar. Você ganhar. Então fica a dica. Pelo amor de Deus. A gente não viu ninguém. Você foi todo dia. Quantas vezes você viu os jogadores? Fica a dica. Não, e tem casos e casos, né? No caso do Wilde, há uma necessidade da reconstrução de uma imagem. Né? Não vou julgar aqui absolutamente nada. Não. Tá na justiça, e nem é um ataque. em segredo de justiça. E não estamos atacando ele. Tá na justiça, segredo porque de justiça. Porque eu tô falando do meu sobrinho também. Mas há uma necessidade de reconstrução da imagem. Eu tô falando do Fê também. Fê, vai pra lá. Pede, eu quero ficar. Quero ir nos Kids Day. Eu quero... Quanto acaba? Quanto prejudica na carreira de um jogador fazer isso? Não, e assim, sendo a raridade que é um torneio... A exclusividade que é um torneio desse no país dos caras. Né? É isso. Quando é aqui em casa, quando é no quintal da sua casa, parece ainda mais importante. Bom, falamos quase 1 hora de Rio Open. Legal, né? Não, hoje vai pra 2. Merecia. Hoje vai pra 2. Merecia. 1 hora que se vire, né? Trabalhou pouco semana passada. Bora pro ATP 500 de Doha, que teve Andrei Rublev como o grande campeão. 2-1 sobre o Jack Draper, 7-5, 5-7, 6-1. Mais do que o título de um ATP 500, e ele durante muito tempo foi considerado o rei dos ATPs 500, eu acho que vale aqui um título diante de tudo que ele tem passado recentemente, de tudo que ele tem externado e revelado, de maneira até mais transparente do que a gente está habituado, as suas questões de saúde mental. Foi muito testado, principalmente contra o De Minaur na semifinal. Muito testado, mas muito testado. Teve, quando 8 match points. E ele foi ganhar meia hora depois. E ele ficou, hein? Ele segurou a onda, ficou qualquer no jogo. Desespera ali. Isso foi um grande teste pra ele. Muito. É louco, né? Como parece que vem de um jeito assim que o teste ele é um soco na sua cara. Tá dodói? Vamos testar aqui então. Deixa eu apertar aqui a ferida. Então, espetacular, cara. Espetacular ver o Rublev de novo campeão. 17º título na carreira. E, curiosamente, e aqui já entrando nas curiosidades, Fino, a primeira vez que ele ganha o mesmo torneio 2 vezes. É uma pegada meio Medvedev, assim. Ele era campeão de todos os torneios, de vários torneios, mas uma vez só cada torneio. Dessa vez ele conquista Doha pela 2ª vez na carreira. E que tem um detalhe também, né? A gente fala muito do Rublev, muita gente, mas ele só tá perdendo, tá com problema de saúde mental, com não sei o que, não sai do top 10. Ele tem pelo menos um título nos últimos 7 anos. Pelo menos um. E várias vezes mais de um. Teve um ano aí que ele ganhou um monte de 500, botou um monte de 500 embaixo do braço. Então... E só aumenta a vitória do João lá na Austrália. Exato. Porque tá em péssima fase. Esses caras nunca estão em péssima fase. Eles perdem um pouco. Tem hora que perde. O Baez não perdeu, acho que 9 primeiras rodadas seguidas.
É um cara que uma hora, pum, emplaca. Então, ainda que seja uma montanha-russa essa questão mental para ele, pelo menos um título em 7 anos consecutivos é um negócio pra gente, né? E que título, né? Exato. Passando agora para o feminino. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa de Rublev, não. WTA 1000 de Dubai. Muita gente riu da minha cara aqui, quando naquele coisa de previsões eu falei que a Mirra Andreeva ia se meter no top 5. Ela está no top 10. Já tá no top 10? Sim. Mirra Andreeva campeã, vencendo a Clara Tolson. E aí é um torneio que tinha Sabalenka, que tinha Iga, que tinha Rybakina, que tinha Goff. Todo mundo caiu cedo, com exceção da Rybakina. Todo mundo caiu cedo. Então o título é gigante dela aqui, Fino. 17 anos de idade. A gente falou sobre amadurecimento, depende muito de cada. As meninas amadurecem muito mais rápido, as meninas entram no circuito muito mais cedo, né? Elas não têm uma diferença física tão grande quando elas têm 17 anos, 16 anos, como nos meninos. Os meninos às vezes demoram um pouco mais para se desenvolver, então existe essa diferença, não só de maturidade, como físico. A bola do profissional anda mais do que a do juvenil, de pegar ali um Guto, bate bem na bola, mas bota o Guto para jogar contra um cara profissional na intensidade durante um set e meio inteiro, ele sucumbe, cai. Por quê? Porque ainda não tá aguentando isso. As meninas já aguentam isso com 16, com 15, porque elas já são colocadas isso à prova muito cedo. Então era questão de tempo ver a Andreeva até onde podia chegar. Surpreende tão rápido ser 10 do mundo. Mas a gente viu lá, eu fiz o jogo dela na Australian Open, super nervosa, super desregulada, errando bolas assim, nenhuma escolha correta. Mas é isso, ela tem o jogo e ela tem a mentalidade dentro da quadra. Quando alinhou, agora, que belo trabalho da coach, né? Conchita. Que belo, mais um, né? Ótimo trabalho dela. Esteve com o Muguruza, agora tá com a Andreeva. Espetacular. E assim, é um nome... Você falou nervosa, tensa, que não sei o quê. Imagina a Conchita ali, cara. Agora, uma coisa que me veio à cabeça sem colocar em ninguém. Você imagina? A gente conversou com o Del Potro falando que gostaria de ser técnico. Quanto tempo vai demorar para alguém contratar o Del Potro? Se eu tivesse no circuito, tivesse a grana e tivesse o nível, nem nível, eu não tinha roupa para contratar o Del Potro, né? Vamos por ali. Nada contra o seu Pardal, né? Mas Del Potro, né? Ser o segundo coach, eu não sei quanto vai demorar. Mas o Del Potro precisa estar no circuito. A Andreeva bateu a Iga em 2-0 nas quartas e ganhou da Rybakina na semifinal. Então é mais uma jogadora aí que incomoda a Iga. A gente falou aqui na semana passada da Ostapenko e seus 5-0 contra a Iga. Agora é um universo bem menor de jogos, são só 2 jogos, mas está empatado, né? Iga venceu uma, Andreeva venceu outra. A Sabalenka caiu nas oitavas para Tolson, foi a segunda eliminação precoce aí da Sabalenka. Alguém vai dizer, mas e o que está acontecendo com a Sabalenka? Nada. Mas mostra que não vai nadar, não vai nadar, vai ganhar tudo. Não vai ganhar tudo. Mesmo no feminino, que parecia que ela e a Iga iam ser, né, ganhar muito mais do que o resto. Mas ela pode ir lá agora em Indian Wells ou Miami e ganhar. Isso, nenhuma novidade. A Goff caiu na segunda rodada, ou seja, grandes favoritas aí caindo muito cedo no WTA 1000, não é todo dia que a gente vê. E o torneio, antes de entrar aqui em algumas estatísticas e curiosidades sobre o título da Andreeva, houve algo muito sério nesse torneio. A gente chegou a comentar brevemente no New Balls diário, lá no Rio Open, mas a Emma Raducanu caiu no choro no jogo contra a Karolina Muchova. E isso não foi um fato isolado, tá? Porque ela foi flagrada no aeroporto saindo de Dubai aos prantos. Ou seja, é um negócio que está perturbando mais uma vez a cabeça da Raducanu. Começa a ficar muito preocupante, Fino, o que acontece com a Raducanu desde a conquista desse título lá do US Open, porque
A gente sabe como é que é a mídia na Grã-Bretanha, é um negócio muito complicado. Essa história de paparazzo e coisa do tipo, ela é muito frequente com toda pessoa que tem alguma notoriedade, mas isso obviamente bate em uns de forma diferente como bate em outros, e vamos lembrar, ela ainda é muito jovem. Então a causa do choro é um stalker, um perseguidor, que ela identificou na arquibancada, começou a chorar, foi até atrás da cadeira da árbitra. Foi um momento assim muito chocante. O cara foi retirado do jogo, recebeu uma ordem de restrição e está banido dos torneios da WTA. A Raducanu perdeu essa partida e ela já tinha sofrido algo assim em 2022 com outro cara. Então já não é a primeira vez, ela já sabe como é. Fora isso, a gente fica olhando de fora, né? E falando da parte esportiva, muita troca de treinador, essa pressão constante em cima dela. Esse é um assunto revoltante e que não é inédito, né, cara? Mas eu acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a pressão que foi colocada, que ela se coloca por causa do resultado do US Open. Que não isso só ela se coloca. Né? Eu acho que isso é uma coisa. Beleza, isso aí você aprende a lidar, maturidade, é muito jovem, isso é uma coisa. Esse outro caso é uma obra. A gente com certeza sabe 10%. Porque essa pessoa que está seguindo pode estar mandando mensagem, pode estar aparecendo na porta da tua casa. Então, é complicado. Não é fácil. Quem viveu isso sabe o difícil que é. A Halep teve um caso muito sério disso também. Não é sério e acho que acontece bem mais com as mulheres. A WTA precisa tomar realmente medidas muito drásticas quanto a isso, cara. É uma questão primordial, assim. Não é fácil já manter a saúde mental jogando tênis por todas as pressões que o tênis te coloca. Quando tem algo desse nível de gravidade, é um negócio bem pior. Então, alguma providência muito séria tem que ser tomada. E por falar em gravidade, a gente volta a abordar aqui o assunto Helena Rybakina. Porque quanto mais se mexe nessa história, mais ela fede. Na semana foram divulgados novos áudios aí, alguns abjetos, né? Do Vukov tendo dito pra ela que se não fosse ele, ela tava plantando batata na Rússia. Uma história de que ele se revoltou com a demissão dele. O fato é que o circuito percebeu, a investigação aconteceu e ele está suspenso. Dizem que por 1 ano. Agora, quem abandona o time é o Azu Cismich, preparador físico dela desde 2022. É mais um a sair do time. Lembrando que no meio dessa história aí teve uma entrada do Goran Ivanisevic, que logo saiu depois do Australian Open. Ela veio a público dizer que não teve o apoio de ninguém nessa história do treinador. Ela falou que tem algumas pessoas, algumas jogadoras com quem ela é mais próxima, mas ela não teve apoio de ninguém. E se é um caso de assédio moral e relação tóxica, como parece ser, ainda bem que ninguém apoiou. Esse é o ponto. Porque às vezes os amigos não apoiam porque percebem que você está cometendo erros. É lógico. A gente não sabe exatamente tudo, mas não dá pra culpar os amigos que olham pra você e falam: você tá no caminho errado, eu não vou te apoiar nisso. Então, e agora contratou outro técnico, né? Há 2 semanas o Davide Sanguinetti tá com ela, mas, dizem as fontes, em contato constante com o Vukov. Eu joguei com o David. Baita cara. Cara muito legal. Muito, muito, muito querido. Querido por todos, inclusive. Então tem essa, e tem outra aqui, aproveitando a notícia de que o Nicolas Zanelato provou a sua inocência e após 6 meses de suspensão por doping poderá voltar a competir normalmente. Ele testou positivo para boldenona em julho de 2024, no Challenger de Ibagué, na Colômbia. Aquela história de comer a carne colombiana, que a carne colombiana tem um aditivo que é uma substância dopante. Teve anúncio da sua suspensão até setembro, agora diminuída, já pode voltar a competir o Zanelato. E a semana trouxe também, Fino, mais reverberações sobre o caso de Jannik Sinner, depois de várias declarações aí de jogadores, inclusive Stan Wawrinka
E a BBC entrevistou o advogado dele, um advogado britânico, James Singer, e ele revelou que foi bem difícil convencer o Sinner a aceitar o acordo. E o advogado disse a ele que seria melhor aceitar 3 meses, porque você nunca sabe o que pode acontecer num julgamento. Eles iam pedir uma suspensão de 1 ano, e embora essa suspensão pudesse ser reduzida, ele corria o risco, então 3 meses foi um bom cenário. Tem razão o advogado aqui. A UADA diz que não houve nenhuma mudança substancial, mas eles mudaram a perspectiva. Segundo um representante da UADA, o Ross Wenzel, que ele é conselheiro geral, ele diz assim: esse foi um caso que estava a milhões de quilômetros de distância de um doping como a gente conhece normalmente. Nós recebemos a resposta científica de que não poderia ser resultado de doping intencional, então o cenário em um julgamento seria ou uma suspensão de 1 ano ou absolvição total. Diante disso, a UADA considerou que nenhum dos 2 cenários, ou a suspensão total ou a absolvição, eram possíveis, eram cabíveis, porque seriam extremos. Então, disse esse Wenzel, que no primeiro caso seria comprometido um princípio importante do Código de Doping, que estabelece que um resultado positivo deve resultar em alguma punição, mas no segundo cenário, não se acredita que seria um bom desfecho para resolver toda a questão, a suspensão de 1 ano. A questão, e aqui são argumentos que você pode até aceitar, a questão vai por água abaixo de vez quando a suspensão é de 3 meses. E ele volta na véspera de começar Roma e a ponto de disputar Roland Garros. Quando você conversa com os jogadores, e é isso, às vezes quando a gente opina aqui, a pessoa olha, você gosta ou você não gosta do Sinner? Eu venho escutando isso direto quando eu boto quando. E não tem nada a ver com... E desde o princípio tá na cara que não é com o Sinner, é com a forma de tratamento. Todo mundo sabe que o problema é... A gente conversando com o Delpo, ele mesmo teve que responder isso para a coletiva de imprensa, a primeira pergunta coletiva. Foi algo muito engraçado, né? Eu chego aqui me sentindo amado no Brasil, sento na mesa de entrevista, a primeira pergunta... E o caso Sinner? Gente, vamos primeiro a gente acarinha o entrevistado. Depois você taca uma pedra na cabeça dele. E ele falou, o que me dói, o que não é legal é a resposta dele foi muito boa, né? Porque todo mundo perdeu. A UADA perdeu, a ATP perdeu e o Sinner perdeu. Com essa papagaiada que acabaram fazendo. E voltamos ao ponto. Critério. Não, mas critério é advogado. Critério. Tratamento. Outra vez, deixam... Se teve critério, quiseram deixar um rastro de, vai jogar Roma. Vai jogar Roland Garros. Óbvio. Perdeu, que é um lugar que é muito importante, Indian Wells e Miami, que ele já tinha perdido os pontos no ano passado. Você não tem para defender. Que é um break bom para fazer. Jogou aqui, joga ali, para e vai jogar no Saibro. Então, é uma coisa meio... de novo, sabe? Que aprendam, né? Que se aprenda ou que mude a regra. Porque também tem a declaração da Sabalenka do medo de tomar qualquer coisa. Tem a declaração da Bia aqui, que medo de tomar qualquer coisa. Só toma água lacrada. Então, a gente precisa entender um pouco melhor isso. E durante o Rio Open teve um negócio legal com o Alexander Miller, por falar nesse medo, nessa loucura. O Alexander Miller jogou algumas vezes, jogou acho que sempre na sessão noturna, algumas vezes o último jogo. Ele terminou um desses jogos pra lá de meia-noite. E foi um cara lá da ATP falar pra ele fazer um antidoping. E isso lhe custou mais algumas horas ali esperando pra fazer xixi. Não é razoável, cara. Que diferença vai fazer você fazer o exame de antidoping às 1h30 da manhã ou às 11 do dia seguinte, cara? Não é razoável, velho. Não é razoável. O que vai ser detectado à 1 da manhã que não vai ser às 11 da manhã? Aí não sei te dizer se tem alguma pílula maravilhosa que esconde... Não é possível isso.
Que esconde a falta de cabelo. Teria comprado já. Boné chama. Fino, jogada segura da semana. Vamos prestar aqui uma homenagem ao primeiro bicampeão consecutivo de simples do Rio Open. Vamos falar de Sebastian Baez. Qual é a segurança de mais um argentino com menos de 1,70 m que tá chegando muito longe? É um cara que joga um pouco atrás da quadra, que joga um pouco a moda antiga de jogando alto, cuidando da bola e escolhendo muito bem a hora de mudar o ritmo. Ele é impressionante. Primeiro que ele é sólido dos dois lados. Então ele consegue, quando acham a esquerda dele, se salvar ali. Mas você percebe que ele joga 3/4 de quadra de direita o tempo inteiro. Ele gosta muito de inside out, né, que é aquela bola pra fora, mas ele usa muito bem a direita inside in, né, como se fosse na paralela, para quem não é tão habituado de tênis. Então ele mexe o tempo inteiro, ele tá mexendo o tempo inteiro com direita. E no momento que ele consegue pegar o ponto para ele começa a atacar, mesmo ele não sendo um cara que bate tão forte como outros jogadores. Ele sabe jogar a bola exatamente para não achar na esquerda dele. Então ele não erra a escolha. Porque se eu jogar aqui na direita, na esquerda do cara, o cara vai jogar cruzada e ele vai achar minha esquerda e eu perdi o ataque. Então ele é um jogador que ele não é um direiteiro daquele que deixa você parado na quadra, mas ele te bota na teia de aranha o tempo inteiro e você não consegue sair. Sebastian Baez, 2 vezes campeão do Rio Open, o primeiro jogador a defender o título com sucesso. Jogada segura da semana, Zurich. Vamos com Carolinda? Vamos. Tá com sucesso, você viu? Você viu? Ah, saiu no Estadão. Saiu no Estadão. Carol, se liga. Dá uma segurada aí, Carolinda. Dá uma segurada. Baixa tua máscara. Vamos, porque tem encrenca pra ela na Turquia. Acabou a roupa. É raro, mas acontece. Fala aí, Carolinda. Fala, galera. Estamos aqui para mais um Carolinda pelo Mundo. E eu sei que em todos os episódios eu tento trazer alguma coisa para vocês aprenderem, alguma informação, conteúdos importantes. Só que hoje a gente tá passando por uma situação aqui que eu acho que é a cara do Carolinda, mostrar a vida como ela é. E hoje estamos aqui em Antalya. A Aninha, que é a pessoa que tá filmando, falou que acordamos com 1 grau. Tá nublado, então hoje é um dia complicadinho, assim, de frio. E não sobraram roupas, não sobraram roupas térmicas, não sobraram leggings. Quando eu cheguei aqui, a primeira informação que me foi dada é que a lavanderia custa 25 euros para uma sacola cheia de roupas. Então, desde que eu cheguei aqui, eu me prometi que eu ia lavar todos os dias, todas as roupas que foram usadas naquele dia. Depois eu descobri que todo mundo pensou a mesma coisa, só que chega um momento que tudo se acumula. Então depois eu vou mostrar, mas lá no quarto tá cheio de roupa suja. Eu trouxe várias leggings, várias camisetas térmicas também, de manga comprida, só que hoje não teve jeito e o que sobrou foi um shortinho. Então, hoje vai ser isso. Oi pessoal, sou Ana Candioto e eu tô passando pela mesma situação que a Carol hoje. E o que sobrou pra mim hoje foi simplesmente um croppedzinho. Um croppedzinho bem curtinho, né? Então ela hoje veio com a parte de baixo apropriada e eu, no caso, vim com a parte de cima apropriada. Estamos entrando pra 3ª semana de torneios, acho que deu pra economizar bem, né? Lavamos bastante roupa. Que situação. Eu fazendo vídeo assim. Mas chega uma hora que simplesmente não dá, né, gente? Tem que lavar meia, tem coisa que não dá pra ficar lavando. Chegamos no limite e hoje vai ser assim, 1 grau, nublado, de shortinhos e cropped. É isso, gente. A vida como ela é, o circuito como ele é. Não dá pra ficar gastando 25 euros a cada 3 dias. E vamos lá. Um beijo e até a próxima. Que coisa, hein, Fino? Eu acho que os torneios deviam passar
os menores, isso não deve ser um negócio muito complexo, né? De fazer um acordo com a lavanderia automática mais próxima ali pro povo pagar menos, cara. O problema é que ela tá num hotel, né? Esses torneios que ela tá jogando são aqueles resorts. E lavanderia de hotel é um problemaço. Né? Porque quando você tá na cidade, você vai lá e dá uma corrida pra algum lugar e bota naquelas máquinas e você vai pagar o que a cidade paga. Se ela é cara. Se tiver Monte Carlo, você vai pagar valor Monte Carlo. Tudo bem. Mas se você estiver num lugar onde consegue... Então, mas o resort que organiza o torneio não pode dar um... Pode, né? Mas... Passa o pano pro tenista que tá lutando, pô. Mas aí, ó. Uma meia que faz. Ai, tô com bolha. Do quê? Da raquete? Não, de lavar roupa. A meia. Que dureza, cara. De esfregar meia de saibro, que não sai nem a pau. Nunca sai. É meia marronzinha pro resto da vida. Espetacular, Carolina, pelo mundo. Lembrando pro pessoal que acompanhou e que não acompanhou durante o Rio Open, todas as edições aqui do New Balls Please, nós também gravamos lá conteúdos Bem-Estar em Jogo para a Well Hub. Então, 2 episódios de Well Hub no Rio Open com o Bem-Estar em Jogo já foram divulgados, tá lá dentro do canal New Balls Please, uma playlist com o Bem-Estar em Jogo. São empresários, são CEOs, grandes líderes de grandes empresas falando sobre a necessidade fundamental de ter bem-estar aliado à performance. Serão 7 programas ainda a serem divulgados nas próximas terças e quintas de Well Hub com o New Balls Please. Conversamos com bastante gente e aprendemos bastante coisa também, Fino, a respeito dessa necessidade iminente mesmo de ter fazer atividade física, não só isso, também se alimentar melhor, qualidade de sono, terapia, tá tudo lá na Well Hub, maior plataforma de bem-estar corporativo do mundo. 7 programas gravados durante o Rio Open 2025 que estarão disponíveis no New Balls Please em uma playlist separada para você também aprender um pouco e se conscientizar dessa necessidade. Você que é colaborador, você que é um CEO, então assista aí aos episódios de Bem-Estar em Jogo. Em breve, todos os episódios disponíveis, às terças e quintas, novos episódios lá no New Balls Please. Combinado? Vamos agora aos brasileiros pelo mundo? Vamos. Challenger de Brazzaville, Paulo Saraiva fez quartas de final em simples e foi campeão nas duplas com o Matheus Reis, também brasileiro, maior título da carreira dos dois. M15 de Naples, na Flórida, o João Seulin, campeão de duplas com Daniel Patti, da República Tcheca, primeiro título profissional dele aos 25 anos. M25 de Punta del Este, José Pereira fez quartas de final na simples, Breno Braga e Vitor Hugo Pagotto, semifinal de duplas. Brasil Juniors Cup, semifinal de simples para o Luiz Guto Miguel, e a Naná foi campeã nas duplas com o Sol Guidi, da Argentina. Qualificatórios das Américas para o Mundial de Tênis em Cadeira de Rodas, que aliás teve representantes também, houve um torneio de cadeirantes lá no Rio Open, muito legal e muito acompanhado pela torcida, o que é muito bonito de ver. Merical Duval, Vitória Miranda e Jade Lanai foram campeãs invictas e garantiram o Brasil no Mundial. E Fernando, houve 2 sessões de autógrafos de livro lá no Rio Open. Haverá mais nesta terça-feira. Nesta terça-feira em São Paulo. Conte. Hora de convidar todo mundo. 19 horas na Livraria da Vila, no Shopping Higienópolis. Eu e o André vamos autografar livros. Espero que as pessoas que tanto pediram pro livro... O livro tá um sucesso. Já os 7.500 primeiros livros já evaporaram. E empresas comprando, pessoas comprando, galera do tênis comprando, galera que não é do tênis comprando, as livrarias, a gente vai na livraria, pergunta e já acabou na livraria, então já estão pedindo de novo. Os técnicos de tênis, aqui uma grande menção ao Renatão Messias, que tem ajudado muito a botar os técnicos em jogo ali, para dar de presente para os seus alunos. Então tá super legal, a gente tá muito feliz, eu e o André. Fizemos 2 sessões lá,
lotadas as duas. E o Rio Open, um monte de gente comprando, porque foi vendido na loja do torneio. Então, espero todos vocês amanhã, que depende de quando você vê, né? Terça-feira, o programa terça-feira, às 19 horas, na Livraria da Vila, lá no Shopping Higienópolis. As decisões do coração estão sempre certas, 19 horas, Livraria da Vila, Shopping Higienópolis. Vai lá pegar o seu autógrafo. E eu desafio você a entender a letra desse cidadão. Magoei. Ele tirava nota ruim, não é porque ele não sabia, porque o professor não entendia. De caligrafia, ele quase era reprovado. O que ele estava escrevendo. Mas é pro cara ficar mais tempo vendo o que será que ele falou, o que será que ele escreveu. É o tempo de permanência com o livro na mão. Hora de palpitar com o KTO nessa reta final do episódio 39 de New Balls Please. Começando pelo ATP 500 de Dubai, com Alex de Minaur, semifinalista na semana passada em Doha, Andrei Rublev, campeão da semana passada em Doha, Stefanos Tsitsipas, Hugo Humbert, voltando a disputar jogos aí depois da sua semana de descanso, de curtição do seu título em Marsella, Grigor Dimitrov está por lá também, Daniil Medvedev também está por lá, Fino. Eu vou de Alex de Minaur? Vai de Tsitsipas. É tiro certo. Você quer me ferrar, né? Vai de Tsitsipas ou vai de Medvedev também, que não consegue se encontrar. Não, eu vou de Rublev de novo. Ó? É ATP 500, cara. Ele gosta dos 500. Ele ganha. Ele ganha. ATP 500 também de Acapulco, com Zverev, Casper Ruud, Tommy Paul, Holger Rune e Ben Shelton. Eu vou de Zverev. Eu vou no primeiro título de Ben Shelton. Oh, boa aposta, hein? Quadra rápida. Vai lá nível do mar, né? Bola mais pesada. Mas o Ben é amigo. Bem amigos. Eu já ouvi isso em algum lugar. Que horrível. Um abraço, Galvão! ATP 250 de Santiago. Será que agora vai, Fran Cerúndolo? Com ou sem Cuevas? Essa é a pergunta da semana. Isso eu quero ver. Pra quem não pegou, o Fran Cerúndolo irritou o Cuevas. Pablo Cuevas, campeão de Rio Open, ex-tenista uruguaio, treinador do Cerúndolo. De tanto falar com o box, o Cuevas se encheu o saco uma hora e se mandou. Então tem Cerúndolo, tem Tabilo, tem o Baez, que é o atual campeão aqui no Rio Open também, Echeverri, Thiago Wilde, Thiago Monteiro, Gustavo Eide e Meligeni entraram todos via quali. Entraram os dois via quali. Eu vou de Tabilo, mesmo não estando numa boa fase. Eu vou de Baez. Pequeno notável. Baez. Dentro daquilo que a gente... lembra do Laiane? Advantage Baez. Me respeita, né? Advantage Raonic. Eu vou de Baez dentro daquilo que a gente falou, que o argentino encara essa temporada de Saibro aqui, essa gira sul-americana, de um jeito diferente, como a hora de somar seus pontos. WTA 500 de Mérida, eram 250, ganhou um upgrade. Temos Emma Navarro, Paula Badosa, Bia Haddad Maia, Ana Kalinskaya, Maria Sakkari. A atual campeã, Zeynep Sönmez, da Turquia. Eu acho assim, lógico que a gente torce pra Bia, mas eu acho a Navarro a grande favorita ali. Eu torço por uma boa semana da Bia, tá precisando demais, mas eu vou com a sua Badosa. Minha Badosa? Minha não, né? É do Stefanos. Do Stefanos. Mas é a sua preferida. É a minha, é número 1 do mundo, futuro número 1 do mundo. Lá vem de novo. Ah, tá louco! Tá bebendo água de valeta? WTA 250 de Austin. Jessica Pegula, Diana Schneider, Peyton Stearns, Yuan, que é a atual campeã, e Petra Kvitova voltando ao circuito. Pegula, né?
Pegula? Não anda lá muito bem, hein? Eu vou de Diana Schneider, que eu não vou esquecer nunca mais que você e Luiz Carvalho me apedrejaram aqui quando eu apostei nela campeã, e ela foi campeã! Que respeita! E por fim, a agenda da semana, Banana Ball, J500, começando segunda-feira, vulgo hoje e indo até domingo, dia 2, chaves masculinas e femininas até 18 anos, Bela Vista Country Club em Gaspar, Santa Catarina, chaves de 14 a 16 anos no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, se você curte tênis. É uma ótima Vai chance. dar uma olhada para ver a molecada lá em ação. Experience Tênis Open Infanto Juvenil na Slice Tênis no ATC. Não, na Slice Tênis de Alphaville, em Barueri, perdão. Começando na sexta-feira, dia 18. Experience Tênis Open na Slice Tênis de Alphaville, Barueri. Começando sexta-feira, dia 28. Ufa! Ah, não! Faltou um mico. Você está na sua casa? Você é uma jogadora consagrada, veterana, multicampeã de Grand Slam, multizilhardária, está no conforto do seu lar, de repente chega um alerta no seu celular. Você recebeu um convite para... Não, o seu nome e convidada para jogar em Indian Wells. Isso aconteceu com quem? Simplesmente com Venus Williams. Ela descobriu pela internet que ela ganhou um convite para um torneio deste tamanho como o Indian Wells, que muita gente reputa como o 5º Grand Slam. Deram um convite a ela... Sem avisar. E ela foi a última a saber. Ela tava treinando? Não. Tava de férias? Ela falou, mas espera um pouquinho, eu não tô jogando, eu não tô treinando. Como é que eu tenho um convite pra Indian Wells? Que mico gigante, hein, cara? Nossa senhora, Indian Wells também, hein? Nem parece o tamanho que é, né? Tá louco, que bobagem, que bobagem. Mas é isso, senhoras e senhores. Vamos nessa? Falamos um bocado hoje, hein? 1h30 deu de programa. Não, pouco menos. Tá bom, falamos pelos cotovelos. Como se já não tivéssemos falado a semana inteira. Se você tava com o saco da gente de ver a gente todo dia, aumentamos a overdose. Agora a coisa volta ao normal. Mais ou menos, né? Porque quinta-feira tem novo episódio do Quinto Set, então... A gente não... Segunda, quinta, e segunda... aí, se tiver um bom resultado, também a gente aparece. É, verdade. Verdade. Em edição extraordinária a qualquer momento. Obrigado, gente, pela companhia, por acompanhar mais um New Balls Please. Segunda-feira de carnaval tem sim New Balls Please. Vai ter. Posso vir todo fantasiado? Porque eu vou estar de férias. Eu vou vir só para isso. Eu vou sair de onde estarei. Eu estarei no Mavsa. Olha como eu tô chique. E eu vou vir para o evento. Você vai vir? Claro que eu vou vir. Você vai trabalhar? Estarei trabalhando. Amigo. Azar é seu. Azar é seu. A vida para alguns, ela sorri de forma diferente. Como é bom ver o rico viver, velho. Falou, Menzinho. Ô, Menzinho, um beijo pro Menzinho. Um beijo pra esse gigante Fausto Carvalho, Menzinho. Um dia você tem que estar aqui, Menzinho, pra falar de tênis, não de beach tênis. Eu devia chamar ele, hein? Aula de vida, gente. Aula de vida, além de um personagem ingênuo, figuraça. Gente boníssima, mais uma das boas coisas que o Rio Open nos trouxe aqui na última semana. Valeu, obrigado pela companhia, agradecendo a Claro Azul e a KTO, nossos parceiros. Quinta-feira tem Quinto Set com o Ricardo Amorim, se liga aí, muito legal, tenista, mulher tenista, acompanha muito tênis, bons insights sobre tudo, além do tênis, certo? Certo. Beijo nas crianças e até a próxima. New balls, please. New balls, please. New balls, please.